adiante, parece estar andando bem esse caminho também. Após a reforma da Previdência, viria a questão das privatizações, depois a reforma fiscal para simplificar impostos, tudo, e logo na sequência, pelo plano do governo que está se ventilando, vem a abertura comercial, ou seja, começar a reduzir as barreiras à importação de produtos estrangeiros e as alíquotas brasileiras, que já são uma das maiores do mundo, começarem a cair. Isso vai colocar muita pressão na indústria nacional. Do ponto de vista do consumidor é muito bom, porque o preço dos produtos que você compra tende a cair. Agora isso tem que ser feito paulatinamente, gradualmente, enquanto o governo reduz o custo Brasil. Porque não adianta nada você abrir a porteira de uma vez, quebrar toda a indústria, gerar desemprego, né, e começar a ter uma inundação de produto importado se você não dá um prazo aí para a indústria ganhar competitividade e começar a operar sem alguns custos e burocracias que hoje o Brasil tem, né? É como se fosse uma corrida que você tem aí os estrangeiros correndo na pista e o empresariado brasileiro, o governo foi lá e amarrou um monte de bola de ferro e falou, vai, compete aí com o chinês, compete aí com o indiano. Não dá, o governo tem que tirar essas amarras e ao mesmo tempo ir tirando as alíquotas também, porque o ideal é o Brasil estar com a economia aberta para poder competir e ter custos melhores para os consumidores. Então, falando um pouco da reforma tributária, essa é uma pauta importante para o governo, vem depois da Previdência, isso vai mudar bastante a forma de fazer negócio do Brasil e o governo está sinalizando na direção de unificação de impostos, ou seja, pegar todos os impostos que tem hoje, estaduais, federais, alguns municipais, que são hoje ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS, COFINS, etc., ISS, e juntar tudo num imposto único que seria um IVA, um imposto de valor agregado, em que você vai pagando cada elo da cadeia um pedaço. Também, aparentemente, vai entrar a incidência de cobrança de imposto de renda sobre dividendos, desde que isso baixe o imposto de empresa é uma coisa boa, né? Hoje a empresa brasileira paga uma alíquota muito alta, passou a ser a maior do mundo depois que a França anunciou a baixa das alíquotas dela, e a ideia é rachar, né? A empresa vai ter uma alíquota menor, só que se ela distribuir o lucro, ela vai pagar novamente uma outra alíquota. Isso incentiva o investimento nas empresas, é um ponto positivo na nossa opinião. Outro assunto importante é a questão do déficit público, né? Quanto o governo perde por ano, qual o tamanho do buraco. Hoje o governo tem um déficit de 120 bilhões. Imagina que você é um investidor, você está emprestando dinheiro para o governo brasileiro e o governo está torrando o dinheiro, está indo para um buraco. Você iria cobrar barato ou caro para emprestar? Não precisa nem responder, certo? Você ia cobrar caro. A meta do Paulo Guedes é esse ano, tá botando para todo o time, botando pilha no rabo do pessoal, é zerar o déficit e que ele coloca sempre ao método de gestão dele, colocar metas muito agressivas para depois chegar próximo, alguma coisa assim, mas já ter uma boa evolução. Então ele colocou para cair de 120 para zero, se o déficit cair para uns 40 bi, já é um grande passo, isso vai dar muito mais confiança para quem está emprestando dinheiro para o governo, que é basicamente todo mundo que aplica. Você que tem poupança, você também empresta dinheiro para o governo. Não imagina que é só um cara aí gordo, com cartola, com charuto, numa sala aí da conspiração internacional. À medida que o governo diminui o seu déficit, assim como nos países civilizados lá fora, que tem um déficit menor, as pessoas emprestam dinheiro para o governo mais barato. Isso cai mais ainda o custo de juros, então é um círculo virtuoso, ou seja, o governo equilibra suas contas, as pessoas emprestam dinheiro cobrando menos juros, ou seja, custa mais barato, o governo consegue investir em outras coisas. Isso chama-se uma gestão civilizada de recursos. Não é direita ou esquerda, é questão de matemática, é você ser civilizado e você pagar uma taxa de juros civilizada de país civilizado e não igual no Brasil que se paga as maiores taxas do mundo. Tá? Não é que a gente paga juro alto porque a gente é bonzinho, porque o pessoal do Banco Central quer gastar muito dinheiro. A gente paga juro alto porque o mundo inteiro acha que o governo do Brasil é caloteiro, então cobra caro para emprestar dinheiro para cá. Se a gente virar um governo sério, as taxas vão cair. Uma das grandes questões era se o Bolsonaro daria o apoio político mesmo para essa reforma da Previdência mais radical. Por enquanto não tem uma sinalização tão cristalina do presidente, esse é um ponto de dúvida ainda nosso, porque se começar a ter muita questão de resistência, muita questão política de problema, ele pode dar uma freada e fazer aí, vamos fazer parcial e depois joga próximo governo, o que seria uma coisa muito ruim. Por enquanto os sinais são bons, inclusive o próprio vice-presidente general Mourão deu o aval dele para que os militares entrassem na Previdência, o que é um ponto importante, porque é um ponto de honra, né? Se o militar está dentro, é sinal de que o servidor público vai estar dentro, todo mundo vai estar dentro, ou seja, tem que ser uma reforma para todos e sem privilégios. E por fim, pessoal, outra coisa importante que a gente tem sentido dentro dos bastidores aí de Brasília é que existe uma unicidade grande entre os ministros. Claro que eles têm divergência, né? A ala política tem divergências com a ala econômica, tem divergência com o núcleo mais conservador, mas nos bastidores todo mundo está trabalhando muito forte
forte, porque eles estão no espírito aí de vamos fazer o Brasil dar certo, vamos fazer virar. E a gente não deve acreditar aí nas versões exageradas da imprensa que ficam pegando aí uma frase dita aqui e ali para parecer que tem um grande racha no governo. Então, a princípio, na nossa avaliação, vira e mexe sai alguma notícia sensacionalista, né? Porque o jornalista gosta de pegar treta, fingir que tem uma treta maior, não o que parece. Eles divergem um pouco mais no como fazer, em que momento, né? O que reformas colocar na frente, mas todos estão numa direção bastante alinhada, o que a gente fica muito, muito otimista, tá? O objetivo do ranking não é ficar babando o ovo do governo. Vocês sabem bem que sempre que tem uma coisa para criticar, a gente vai e critica, mas a política do ranking é também elogiar todos os partidos e todos os governos que estejam fazendo as coisas certas para reduzir a corrupção, melhorar a eficiência do governo, melhorar o bem-estar para todos. Tá? Então a gente vai sempre apontar com muita honestidade e franqueza esse tipo de coisa. Se você gosta do nosso trabalho, nos siga nas redes sociais.